Boa noite, Serri. O Maicon ficou descontrolado no segundo tempo com o árbitro, com a arbitragem. Queria uma análise tua sobre os dois aspectos, sobre a arbitragem e sobre a conduta do Maicon. Como a direção do Grêmio viu esses dois fatores? Boa noite, Rodrigo. Na verdade, realmente, na questão da arbitragem, nós temos uma estatística péssima, infelizmente, com o árbitro de hoje. São 34, agora 35 jogos, em que o Grêmio ganhou apenas 5 com o Ricardo, o árbitro de hoje. Nós realmente assim saímos todos irritados com a atuação do árbitro, a maneira como conduziu a partida. Não foi só o Michael, foi o grupo todo, os jogadores, nós que estávamos fora também, porque a gente usa no futebol o termo de picotar o jogo, de ir parando o jogo, e ele foi parando nas nossas ações, mas em momentos semelhantes, idênticos do adversário, ele não parou. E no lance que foi capital, que decidiu o jogo, foi aquela falta que o Thiago chegou com o corpo para atingir a bola e o jogador do Corinthians soltou o corpo e caiu no chão e acabou sendo o lance que decidiu o jogo. Todos ficaram realmente, lógico, nervosos na situação, porque o critério não foi o mesmo critério. A gente teve o lance, por exemplo, do Rafinha no primeiro tempo, em que o jogador do Corinthians atropelou o Rafinha dentro da área. O Rafinha não estava participando do lance naquele momento, não interessa, estava dentro da área e não foi pênalti. Tivemos o chute do Léo, em que foi travado também, depois que bateu na bola. Interpretativo, não foi pênalti. Só que a interpretação foi sempre contra nós. Então isso realmente deixou todo mundo, lógico, nervoso dentro de campo e fora de campo também. O Michael acabou, no final, a gente não sabe exatamente o que foi falado ali, o árbitro acabou dando o vermelho para ele. Nós vamos resolver internamente tudo que precisa ser resolvido, como a gente faz dentro de casa e com o cuidado que a situação merece, lógico, sem ser omissos com nada, mas sempre no sentido de resolver dentro do vestiário e dentro do clube que precisa ser resolvido. Agora, o resto a gente tem que também pensar fora do clube aqui, como nós vamos trabalhar essa questão, porque é uma estatística que vocês vão de convir que não é normal. O Grêmio, em 35 jogos, ganhar 5 jogos com a arbitragem desse mesmo árbitro. Então é uma estatística difícil de entender. Agora, Diego, é claro que a arbitragem ela influencia, mas existe um ponto em que o Grêmio tem dificuldade para vencer no campeonato e segue lá na zona de rebaixamento. Eu já perguntei para o Filipão se dá para tirar algo desse time ainda, e aí eu te pergunto se tem como tirar, qual é o trabalho que o departamento de futebol que você faz parte, qual é o trabalho que vocês vão fazer nesse período para tirar esse algo a mais desse time do Grêmio e sair da zona de rebaixamento? Rafael, muito trabalho, a conversa que a gente tem tido no dia a dia, aguentar o tranco num momento difícil como esse, que o clube jamais deveria estar, um clube bem organizado como o Grêmio, um elenco bom de qualidade, uma boa comissão técnica, não deveria estar aqui, só que agora a gente tem que enfrentar a situação, nós temos que olhar de frente, se unir, todo mundo, trabalhar muito, trabalhar a questão anímica também, trabalhar a confiança dos atletas e continuar, na medida do possível, a gente atuando bem, porque eu vou te dizer, nós fizemos uma boa partida, agora foi decidida num lance, como eu disse, capital, que a arbitragem acabou dando a falta contra nós e saiu o gol, então numa bola parada acabamos perdendo o jogo. Agora, eu te digo que nós somos, na minha opinião, melhor do que o Corinthians no jogo, merecíamos ter ganhado o jogo, fizemos um primeiro tempo em que a gente abafou o time do Corinthians, não os deixamos jogar, tivemos algumas oportunidades, infelizmente, óbvio que está mais do que na hora da gente ir saindo dessa situação, mas nós atuamos bem e nós precisamos continuar atuando bem para ganhar os jogos e para pontuar. Não vai ser na sorte, não vai ser de outra maneira, mas sim jogando bem, continuando trabalhando firme como a gente tem feito e mantendo equilíbrio. Não tem mágica, nós vamos ter que trabalhar. Serri, quando vocês colocam
em público os números, as estatísticas do Ricardo Marques Ribeiro, abre-se margem para interpretações. Por isso eu pergunto, vocês acreditam em má fé por parte do árbitro para apresentar esses dados assim? Não é questão de acreditar em má fé ou não. A questão é que alguma coisa não está dando certo com a arbitragem dele. O modo como ele tem apitado, de alguma maneira, essa estatística, eu pergunto para você, essa não é uma estatística normal que o Grêmio tem. É uma estatística normal você analisar em 35 jogos, o Grêmio ganhar 5 desses jogos? Não é uma estatística normal. Alguma coisa não está indo bem nisso. E nós estamos aqui realmente quebrando a cabeça para entender o que está acontecendo, porque o fato é que o lance capital do jogo, todos os jogadores saíram revoltados, porque na visão de todos nós não foi falta, e a gente teve lances semelhantes, inclusive dentro da área que poderia ser pênalti, e que não foram dados. Então, as coisas não estão indo bem com a arbitragem dele com o Grêmio. Doutor, boa noite. Duas perguntas. Uma, o Grêmio tentou algo na CBF em relação ao árbitro, no caso, para tocar a arbitragem, ou não? Ou realmente acharam que poderia ser normal a arbitragem dele? E outra, o Marcos Herman, o vice-futebol, colocou o cargo à disposição? Essa informação está circulando também agora, depois da partida. Se puder responder essas duas, obrigado. Não, em relação à arbitragem, o Grêmio tem a relação que tem que ter como um clube grande dentro da CBF, vai sempre se posicionar. Agora, em relação à questão do Marcos Herman, de modo algum, nós temos uma equipe de trabalho, todo mundo passando por esse momento difícil em conjunto, realmente unindo forças nesse momento, e está agora no vestiário, junto com atletas, com comissão técnica também, enquanto eu venho aqui para a entrevista. E nós vamos continuar nessa luta junto e nós vamos ter que ser fortes nesse momento. Claro que a torcida vem sofrendo por um momento que não deveria estar acontecendo, nós estamos sofrendo aqui dentro também. Cheguei há pouco tempo no clube e encontro um clube muito organizado, um clube com estrutura, com elenco bom, com comissão técnica boa, com uma diretoria atuante, e que vejo que as coisas não deveriam estar assim como estão, mas hoje nós temos que encarar, é isso que está acontecendo, todos juntos temos que nos fechar, temos que trabalhar muito, e aos poucos, não é um caminho fácil, não é um caminho curto, mas aos poucos nós temos que manter as coisas, esse ambiente que a gente, apesar de tudo, tem dentro do clube, seguir firmes, com um vestiário forte, para que a gente possa ir saindo dessa situação aos poucos. Nós vamos ter que ter resiliência, essa é a palavra nesse momento. Serri, até sobre isso que tu acabou de falar, tipo, em trabalhar junto para tirar o Grêmio dessa situação. Digamos, como é que está, como é que é esse trabalho, como é que é feito o trabalho de vocês, justamente para mudar o que vem sendo feito até o momento, porque até o momento não vem tendo resultado em tirar o Grêmio, por exemplo, da zona do rebaixamento. Como que é feito esse trabalho pela diretoria, pela comissão técnica, e o quão harmoniosa está, digamos, essas esferas do clube, diretoria, o departamento de futebol e comissão técnica com os jogadores? Olha, te digo que pela pressão de um clube grande como o Grêmio, está atravessando esse momento inesperado como está passando, se nós não tivéssemos um vestiário forte, e nós temos lideranças muito fortes, que num momento como esse, e todo clube passa por um momento difícil durante uma temporada, a maioria dos clubes, mas nós estamos passando por um momento muito difícil, e nós temos lideranças muito fortes, muito experientes dentro do vestiário, que nesse momento são fundamentais. Temos uma comissão técnica experiente, uma diretoria também atuante, e nós vamos continuar, é o trabalho do dia a dia, são as conversas individuais que nós temos todos os dias, são as conversas entre nós e com comissão técnica, são as conversas em grupo que a gente tem tido, são os treinamentos dentro de campo, são realmente a chegada novamente desses jogadores todos que estavam no departamento médico, que vem encorpando a equipe, somos nós também trabalhando para trazer alguns jogadores pontuais e também encorpar a equipe, são os nossos jovens aí que estão crescendo durante o ano. É claro que nós estamos vendo um ano de transição, é um ano de transição, mas é um ano que está sendo muito difícil.
E o que nós estamos conseguindo fazer é segurar, sim, esse ambiente, todos em conjunto, apesar de toda a pressão, para que a gente tenha força e que um possa dar força para o outro nesse momento e que a gente consiga, aos poucos, ir saindo de uma situação pior para encerrar com dignidade o campeonato. Boa noite, Diego. Diego, tu falou muitas vezes em grupo forte, mas o que a gente está vendo no decorrer desse ano é jogador respondendo dirigente na rede social, é jogador que não aparece para fazer tratamento médico. No jogo passado contra o Flamengo, segundo tempo, o final dele foi um completo destempero do Grêmio, o Wanderson expulso, aquele pênalti do Luiz Fernando. Hoje a gente viu o Michael tendo um ataque ali que um jogador do nível dele, da experiência dele, vivendo o momento que o Grêmio vive, não pode ter. E depois ainda teve um Diego Souza puxando o cartão de juiz. O que está acontecendo com esse grupo do Grêmio? Eduardo, boa noite. Olha, eu vou te dizer que a partida contra o Flamengo, e eu estava revendo ela hoje cedo, foi uma coisa diferente, né? A gente jogando uma Copa do Brasil, jogamos uma partidaça no primeiro tempo, realmente acho que a gente conseguiu se impor aqui dentro de casa contra o Flamengo, tiramos todos os espaços deles, merecíamos ter saído ganhando, eles tiveram um expulso, e na volta do vestiário acabamos tomando um gol num escanteio, acho que aos 8 minutos. Fomos lutando até os 40 minutos do segundo tempo, ainda estava 1-0 para o Flamengo, quando realmente as coisas saíram ali do prumo e acabamos tomando mais 3 gols no finalzinho do jogo. Foi uma coisa atípica, mas muito também diferente do jogo de hoje, um jogo que foi no detalhe, em que a gente jogou uma boa partida. Então, às vezes quando você pega alguns fatos isolados para caracterizar uma situação, eu vejo, consigo enxergar o seu ponto de vista, mas se a equipe não tivesse jogando da maneira como está jogando, a gente poderia pensar, poxa, tem o emocional dos jogadores realmente está muito ruim, está todo mundo abalado, isso não vai ser suficiente para sair dessa situação, mas não. Claro que precisamos fazer mais, claro que não podemos deixar passar mais tempo, óbvio que estamos encontrando e passando por um momento dificílimo, que ninguém esperava, dentro do clube e também pela grandeza do Grêmio no Brasil inteiro, então isso traz uma pressão muito grande, o que é normal, mas se a gente não estivesse administrando bem isso, jogadores, comissão técnica e diretoria, você não poderia ver um time jogando da maneira como o Grêmio está jogando. Perdemos no detalhe, é verdade, temos que ganhar e vamos ganhar, mas no geral, apesar de fatos pontuais, como você citou, alguma coisa que possa ter acontecido, nós estamos controlando bem a situação e nós vamos melhorar aos poucos e vamos sair dessa situação. Serri, boa noite. A gente vê um horizonte à frente do Grêmio com jogos muito difíceis agora, especialmente, né? O Grêmio tem Atlético Paranaense fora, tem um Flamengo fora, falo só por brasileiro, né? Tem o próprio Atlético Mineiro fora também, e a gente vê que o horizonte é muito difícil. O Grêmio, para o segundo turno, precisa fazer pelo menos 50% dos pontos para a gente chegar lá nos 45 pontos, que são os necessários para sair da zona do rebaixamento. Tu acha que esse número, estando na cabeça de jogadores e também na comissão técnica, dificulta mais o trabalho, pressiona mais o trabalho, ou pode ser, quem sabe, aí um impulsionamento para sair da zona do rebaixamento? Eu acho que a gente tem que saber conviver com a pressão e saber da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e saber que não vai ter jogo fácil até o fim, todos os jogos vão ser muito difíceis. Por isso que eu digo da importância da gente também estar produzindo dentro de campo, senão não adianta nada a gente estar aqui falar de equilíbrio, falar, enfim, de todas as coisas que a gente vem falando, mas se a gente não estivesse produzindo em campo, mas nós estamos. Hoje, todo mundo realmente sai daqui com a cabeça cheia, chateado, é um jogo que nós não poderíamos perder, jogando em casa, especialmente da maneira como nós jogamos essa partida. Criamos mais oportunidades, tivemos algumas mais claras no primeiro tempo, especialmente, mas temos que enfrentar a situação, temos que continuar produzindo e pontuando. Conforme você vai ganhando um jogo, você ganha outro jogo, a confiança começa a aumentar, as coisas começam a fluir e você tem que ir pontuando. O Campeonato Brasileiro é isso, a gente sabe que não vai encontrar nenhum jogo fácil e nós temos que estar preparados para nas adversidades a gente não cair,
e esparramado no chão, e saber se levantar rápido e partir para a próxima. Nós tivemos um desastre aqui contra o Flamengo poucos dias atrás, 3 dias atrás, e o que a gente viu hoje foi uma atuação digna, uma atuação corajosa, uma atuação em que a gente se impôs dentro de campo contra o Corinthians, e nós temos que saber enxergar isso também. Claro que o resultado é mais importante nesse momento, mas nós só vamos conseguir o resultado atuando, jogando bem, e acredito que a nossa equipe ela vem se encorpando e vem melhorando as atuações semana após semana. Sérgio, boa noite. Os jogadores Everton e Vitor Ferraz estão sendo reintegrados ao elenco principal do Grêmio. O que, na avaliação da direção tricolor, esses jogadores podem acrescentar ao elenco do Grêmio, visto que em outros momentos eles não conseguiram dar o resultado esperado? Olha, são 2 jogadores que continuaram treinando sempre com seriedade, com uma postura muito profissional, que tem a relação muito boa com todos dentro do clube. Em algum momento não foram aproveitados por uma outra comissão técnica, mas nesse momento o Filipão entendeu que eles poderiam acrescentar ao elenco, estão sendo reintegrados e trabalhando normalmente junto com o grupo. Boa noite, obrigado a todos.